Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos. E hoje, já que a gente está fazendo um especial de Halloween, a gente está liberando essa história para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1912, aconteceu um crime horrível nos Estados Unidos. Uma família foi brutalmente assassinada a machadadas. Anos depois, a casa onde eles morreram passou a ser considerada mal-assombrada. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai falar dos assassinatos da Casa de Villisca e suas consequências. A cidade de Villisca, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, foi fundada no meio do século XIX pelo dono de uma empresa ferroviária que dizia que o nome da cidade significava Linda Vista. Você sabia que Belo Horizonte foi o Papa que falou? É verdade. É porque eu lembrei. Eu quase cuspi a água. O Papa falou que Belo Horizonte. Que Belo Horizonte, sim. Você sabia que Cuiabá... Amiga... Você sabia que Cuiabá foi um indígena que tava com a cuia dele lavando as coisinhas dele no rio? É verdade isso. E aí a cuia caiu no rio, aí ele falou, cuia, vá. Aí virou Cuiabá. É uma piada. Que ódio! Cara, mas lá em Cuiabá todo mundo conta essa história. Ah, tá. É uma fake história. News. Eu acho que é uma fake news, né? Uhum. Mas, faz sentido. Mas tem essa história. A gente promete que a gente nunca mais vai gravar juntas. A gente tá gravando presencial, gente. Vira uma grande zoeira. Mas enfim, a cidade aí significava Linda Vista. E era uma palavra que ele tinha aprendido com os indígenas nativos de Cuiabá, né? Que moravam em Iowa. E aí, em 1912, tava uma cidade em crescimento e tal, mas ela estava se desenvolvendo muito rápido. E tinha muitos negócios e até uma casa de ópera. Achei chique. É tipo quando eu falo que tinha até McDonald's em Cuiabá. É isso. Até uma casa de ópera. Hoje a gente tá insuportável. Insuportável. Desculpa, gente. E Villisca teve o primeiro grande depósito de armas público de Iowa. Então, assim, também servia como campo de treinamento, né, pro exército. E era uma das poucas cidades onde quase todo mundo tinha eletricidade e telefone em casa. Você vê como é uma coisa antiga, né? E aí a linha ferroviária, ela ainda tinha tal, e ela trazia muita gente de todo lugar, o tempo todo, pra visitar ou pra ficar na cidade. E era muito amigável, não tinha uma taxa de criminalidade muito alta. A cidade, no caso. Na real, não tinha quase nenhum crime por lá. E moravam 2.500 pessoas. Elas viviam muito felizes e elas estavam construindo uma comunidade muito unida e muito hospitaleira. O Josiah Moore tinha 44 anos em 1912 e morava numa casa tipicamente americana lá em Villisca. Ele morava lá desde 1903. Ele era casado com a Sarah, que tinha 39 anos, e os dois tinham 4 filhos. O Herman, a Catherine, Boyd e Paul. E aí eu vou falar a idade deles de uma vez, porque senão fica muita confusão. Então, eles tinham 11, 10, 7 e 5 anos. A casa deles era super simples, assim, era pequenininha, tinha 3 quartos, um banheiro, tinha a cozinha, tinha uma escadinha pro primeiro andar, uma casinha. O Josiah era conhecido como Joe, e ele trabalhava muito para sustentar a família dele e tal. E logo que ele se mudou para Villisca, ele começou a trabalhar na loja do F.F. Jones. Ele era vendedor, e conforme o tempo foi passando, ele brilhou e ele foi promovido, virou gerente. E aí um dia, o Joe e o dono da loja, o F.F. Jones, tiveram uma briga, porque o Joe pediu aumento. Que eu acho justo, se ele já virou gerente, né? Sim. Tá subindo na vida. E o Jones não queria dar aumento pra ele, né? Essa época não devia existir direitos trabalhistas. Não. Muito menos nos Estados Unidos. Então, o Joe ficou pistola, pediu as contas e resolveu abrir o próprio negócio dele. Enquanto a Sarah, a esposa dele, trabalhava como coordenadora lá numa igreja. No dia 9 de junho, que era um domingo, as crianças e a Sarah, elas estavam super animadas pra ir na igreja. Porque era dia das crianças, tal, e ia ter uma celebração lá. Além de celebrar a data, que é comemorada nos Estados Unidos no segundo domingo de junho, as crianças também iam fazer uma apresentação, ler uns textos, declamar uns poemas e tal, para marcar o fim do ano escolar religioso.
Enfim, estavam todo mundo animado pro evento e tal, inclusive a Lina, que ela tinha 12 anos, e a Aina, de 8 anos, que eram filhas de um dos vizinhos da família. E, gente, os vizinhos da família tinham o mesmo nome que essa família. Era o Joey e a Sarah Stillinger, que era, curiosamente, o mesmo nome dos Moore lá, né? Então, assim, a gente vai só chamar eles de vizinhos, pra não ficar o Joey vizinho, o Joey, né? A gente vai deixar vocês doidos. Mas, enfim, só pra vocês também saberem que às vezes a gente quer contar a história muito bem, mas a história não ajuda, né? As pessoas têm vários A gente tá dando o melhor. A gente tá dando o nosso melhor. Mas aí, logo no cedinho naquele dia, estavam ensaiando, né, pra apresentação. E a Lina e a Aina, elas comentaram com a Catherine, que é uma das filhas lá do Joey e da Sarah, que elas estavam com medo de voltar sozinhas pra casa de noite depois da igreja. Então, a Catherine disse pra elas ficarem na casa dela. O Joe ligou pra casa das meninas pra pedir permissão pra levar as duas de volta e elas dormirem lá, mas os pais delas não estavam em casa e quem atendeu foi a irmã mais velha, que deu permissão. Depois que a apresentação terminou, as pessoas se reuniram na frente da igreja, bater um papo, né, aquela coisa. Não sei se você já frequentou a igreja, mas o pós da igreja é o melhor. É a hora que você conversa com o povo, né, que durante eu sou do interior, o culto, então... a missa não dá. Ah, então, é ótimo. Eu adorava. Mas foi ficando escuro, né? Foi ficando tarde e tal, o povo ali conversando. Só que, gente, olha o bafo. As luzes da rua não estavam funcionando porque tinha uma treta entre a Câmara Municipal e a Companhia de Energia da cidade. Então, tava sem luzes ali na rua. Aí deu umas 9h30, todo mundo começou a ir embora, aquela escuridão. A família Moore foi também, eles e as duas crianças dos vizinhos. Mesmo no escuro, eles andaram juntos por umas 3 quadras até em casa. As crianças comeram cookies e tomaram leite antes de dormir, que eu acho fofo. E aí todo mundo foi pra cama. Domingo, né? Nada de novo. E aí, umas 7h30 da manhã do dia seguinte, que era o dia 10... uma outra vizinha da família, uma mulher chamada Mary, ela tava pendurando, né, umas roupas no varal do lado de fora, quando ela olhou pra casa dos Moore e achou estranho, porque tava tudo muito silencioso. Isso porque o Josiah, ele era fazendeiro, então, assim, ele tinha que soltar as galinhas, dar comida pros outros animais, enfim, né, fazia altas coisas desde muito cedo, então não era uma casa silenciosa. E as crianças também ficavam brincando, elas costumavam ficar lá fora, tal, e como eram 3 crianças, faziam bastante barulho, né? Pois crianças. E nesse dia não tinha nada rolando, a casa tava super quieta, ninguém tinha soltado os animais, não tinha nenhum movimento. Aí, né, gente, vocês sabem, né, toda história começa assim. A vizinha achou estranho, foi lá futricar, né, foi lá bater na porta. Mas ninguém respondeu. Então ela foi até a parte de trás da casa, né, como uma boa vizinha. Foi lá perto da porta dos fundos e viu, gente, que as galinhas ainda estavam presas. Então ela foi lá soltar a galinha, né, pra dar uma ajuda aí. Só que, gente, a casa continuou silenciosa. E ela começou a ficar preocupada. Então ela resolveu ligar pro irmão do Joey, o Ross, e contar o que estava acontecendo e que ela estava preocupada. Umas 8 da manhã, o irmão dele passou lá pra ver a vizinha, né? Ver se conseguia entrar na casa, pra acordar o povo, ver se tinha algum bilhete, sei lá, né? Alguma coisa. E naquela época, além do Joe ter a fazenda, ele também era dono do mercadinho, né? Lembrando que ele pediu demissão, né, e tal. E antes de chegar na casa, o Ross passou no mercadinho pra ver se ele tava lá. Mas os funcionários falaram que ele não tinha passado lá no mercadinho ainda. O Ross, então, chegou lá na casa do Joe com uma chave reserva que ele tinha, entrou na casa que tava aquele silêncio, e ele pensou, gente, o povo tá dormindo ainda, ou eles não estão em casa. Só que, gente, ele mal sabia o que ele ia encontrar. Ele passou pela cozinha, foi andando pela sala e chegou até o quarto de hóspedes. E quando ele olhou pra dentro, ele viu 2 pessoas cobertas com um lençol e umas manchas vermelhas que pareciam sangue na cabeceira da cama. O Ross deu meia volta, saiu da casa e pediu pra vizinha que estava com ele ligar pro chefe de polícia da cidade. Chamava Hank Gordon. Quando o tal do Gordon chegou lá, o Ross disse, né, que tinha algo muito errado acontecendo e não demorou muito pro Gordon ver todo o horror que tinha acontecido naquela casa. O primeiro quarto que o chefe de polícia entrou foi o quarto de hóspedes. Os travesseiros estavam ensopados de sangue, tinham pedaços de cabeça para todo lado, e quando o Gordon levantou o lençol para ver quem era, ele nem conseguia reconhecer, porque o rosto, gente, estava totalmente desfigurado. Uma das meninas que dormiu lá, a Lina, tinha 12 anos, tal, ela estava numa posição estranha, como se ela tivesse sido puxada
pros pés da cama. E o vestido que ela usava, né, de pijama, assim, tava meio levantado, mostrando as partes íntimas dela. Mas apesar disso, os médicos que examinaram depois não encontraram nenhum sinal que ela teria sido violentada. A Lina, ela também tinha um corte no joelho e um corte no braço. E como eram cortes recentes, os médicos concluíram que eram feridas de defesa. Então ela provavelmente tinha acordado no meio da coisa toda, tentou lutar e tal, contra a pessoa que estava matando todo mundo. Eles estavam lá supondo. Como ela era a única pessoa que tinha essa marca, a polícia achou que ela foi a única que viu o que aconteceu, né? Pelo menos ali no quarto dela. E perto de uma das camas, gente, tinha um pedaço de bacon enrolado num pano. Creepy. Uma corrente quebrada, né, de um relógio de bolso, assim. E uma daquelas lamparinas de querosene, sabe? Aquelas que tem uma alcinha, assim, pra carregar, se acende o óleo de querosene dentro e faz a chama, né, enfim. E uma das teorias por trás daquele bacon super grande enrolado num pano ali é que os investigadores achavam que a pessoa responsável pelas mortes tinha usado a gordura do bacon pra lubrificar a mão e se masturbar, olhando pra Lina. Então, já que a menina tava com as partes expostas, né, eles começaram a pensar isso. Numa das paredes do quarto tinha um machado, todo sujo de sangue, que tava apoiado perto de onde tava o bacon ali, tipo, numa parede, assim. E depois de ver o horror que tava nesse quarto, o Gordon subiu as escadas pra ver os quartos lá de cima. No quarto principal, onde dormia o casal, né, o Joe e a Sarah, o chefe de polícia viu que os dois estavam exatamente do mesmo jeito que as meninas lá no andar de baixo. As cabeças cobertas com um lençol, desfiguradas por causa dos golpes de machado. Provavelmente aquele machado que tava lá no quarto de hóspedes, né? E tinha sangue, tinha pedaço da cabeça deles, gente, uma coisa horrível. No pé da cama tinha uma lamparina, igual aquela lamparina lá de baixo, que também tava sem a parte de vidro. Um dos sapatos da Sarah tava do lado que o Joe tava dormindo. Tinha sangue dentro do sapato, embaixo do sapato. E o legista usou isso pra ver que o Joe tinha levado mais golpes que a Sarah. O sangue dele tava tão forte, né, que ele levou tantos golpes que caiu dentro do sapato. E do outro lado do quarto principal ficava o quarto onde dormiam os 4 filhos do casal. Infelizmente, o cenário era o mesmo. As crianças tinham a cabeça coberta por lençóis, estavam todas desfiguradas e também tinha sangue para todo lado. Quem quer que tivesse feito isso também fez com muita força, porque o teto dos cômodos tinham marcas de machado também. Tipo, a pessoa fazia o movimento com tanta força, com tanta violência, que batia no teto a ponto de deixar marca. E todos os espelhos, janelas, tudo de vidro da casa estava coberto com tecido. Tipo um lençol, uma saia, uma toalha. Inclusive, a pessoa tinha tirado a parte de vidro das lamparinas da casa e colocado embaixo dos móveis. Talvez porque aquele pedaço de vidro da lamparina pudesse estar, né, dando reflexo e mostrando alguma coisa. Mas assim, basicamente tudo que podia dar reflexo estava coberto por alguma coisa. E uma das teorias, né, para isso, é que naquela época, algumas pessoas acreditavam que os espelhos podiam mostrar fantasmas. Então a pessoa pode ter ficado com medo de ver os fantasmas das pessoas que estava matando e tal. Então, por isso que ele fez isso, para não ver os fantasmas das pessoas nos reflexos. E aí, por isso que ele teria escondido, coberto e tal. Quando o Gordon saiu da casa e encontrou com o Ross, né, o irmão do Joe, tava lá esperando do lado de fora, ele olhou bem pro Ross e falou: "Meu Deus do céu, Ross, tem uma pessoa morta em cada cama." A polícia naquela época, naquela cidade, não tinha muita experiência com crimes de verdade, né? Ainda mais um crime brutal daquele tamanho, tanto de gente que morreu ali, né? Mas o Hank Gordon tentou fazer o possível. Menos de 1 hora depois que ele tinha encontrado os corpos, o médico principal, o Dr. Cooper, um legista chamado Dr. Lindquist e outros médicos tinham chegado na casa para ajudar. Eles identificaram as irmãs da casa vizinha, né, as irmãs Tillinger, por causa das bíblias que estavam na cômoda e tinha o nomezinho delas escrito. E, assim, mesmo assim, não dava para ter certeza que quem era quem, porque os rostos estavam todos desfigurados, gente. O Dr. Lindquist também achou uma tigela na cozinha que a pessoa provavelmente tinha usado para se limpar depois de assassinar a família. Os médicos concluíram que todos tinham recebido pelo menos 20 golpes na cabeça cada um.
O trabalho da polícia acabou sendo atrapalhado pela multidão que tinha chegado na casa, queria ver os corpos, né? O famoso Lollapalooza. Então, várias coisas da cena do crime foram contaminadas, porque um monte de gente foi entrando lá pra ver aquela coisa. E a polícia tentou conter, né? Mas o caos. Gente, um dos moradores chegou a tirar várias fotos dos corpos pra vender pra um jornal da cidade. O outro pegou um pedaço do crânio do Joey e levou de souvenir pra casa. Tipo assim, um souvenir do crânio. Gente, é absurdo. É absurdo em tantos níveis, né? Ele tava lá impedindo a investigação, tava impedindo tudo, tava contaminando evidência, ainda roubando um pedaço de crânio de alguém, assim. E outra, né? Qual o seu problema pra pegar isso como souvenir? Horrível. Tipo, problemas seríssimos. Mas enfim, gente, o que rolou foi que a polícia da Vilisca não tinha tanta gente assim, né? Não tinha nem detetive. Então tiveram que vir pessoas de outras cidades. Enquanto eles não chegavam, o povo foi passando por cima dos policiais e assim, fizeram a festa. Duas evidências apontavam que a pessoa que teria matado os Moore ficou escondida na casa esperando o momento certo. A primeira foi uma impressão no monte de feno que ficava dentro do celeiro da família e tal, que parecia que alguém tinha ficado sentado ali um tempo. E o celeiro, ele ficava nos fundos da casa. Mas mesmo assim, uma pessoa que tivesse escondida lá saberia que eles tinham ido dormir, sabe? Então dava pra ver isso. E a segunda foi uma impressão quase igual em cima de um monte de algodão que ficava dentro do armário do quarto de hóspedes. O que indicava que a pessoa podia ter entrado na casa depois que a família foi pra igreja e ficado lá esperando até que eles chegassem e dormissem. É mais improvável, mas podia ter sido. Apesar de ter tido essa parte da população que fez um grande Lollapalooza dentro da casa, uma outra parte saiu procurando o assassino dentro dos celeiros das casas. Eles imaginavam que essa pessoa ainda estaria dentro da cidade, então ficaram procurando e tal, mas não encontraram nada nem ninguém. Até levaram cães farejadores da polícia de outro estado para ajudar nas buscas, mas o rastro dos cachorros sempre dava num rio que ficava ali perto dos limites da cidade. E aí eles não conseguiam seguir, né? Eles acharam pegadas, roupas e um lenço cheio de sangue lá no rio. Mas, né, gente, 1912. A tecnologia da época não dava para fazer muita coisa com isso, ainda mais numa cidadezinha como Vilisca. Então, não tinha como saber se aquilo era realmente do assassino, ou da família, ou sei lá, ou qualquer coisa, né? Ou um lixo que foi jogado ali, não dava para saber. E logo no dia 10, umas 6:30 da manhã, um cara chamado Andy Sawyer apareceu pro chefe de uma obra ferroviária, né, que estava acontecendo em outra parte ali de Iowa, e disse que precisava de emprego. Ele estava todo sujo de lama e bem molhado em algumas partes. Mesmo com essas coisas esquisitas, assim, ele foi contratado, já que a equipe estava precisando de gente para trabalhar. Só que o Andy, ele era muito mais esquisito do que parecia, porque além de ser obcecado com o assassinato de Vilisca, ele também dormia, gente, com um machado do lado da cama e totalmente vestido dos pés à cabeça. Tipo, como se ele fosse fugir a qualquer momento, sabe? Vestido com roupa, assim, não pijama e tal. E começou a ficar mais esquisito quando ele contou pra um dos trabalhadores que ele sabia como a pessoa que matou a família Moore tinha escapado. Porque ele tava na cidade quando tudo aconteceu, né? E fugiu logo depois porque ele não queria levar a culpa. Já que ele era uma pessoa em situação de rua lá em Vilisca. E, gente, essa população que vivia em situação de rua, né? Elas começaram a ficar com medo também de ser atacado, né? Porque tinha acontecido algo muito criminoso e tal. Mas também de ser preso, né? De levar a culpa e tal. E a maioria das pessoas que viviam em situação de rua lá em Vilisca eram pessoas negras. Porque, né, gente, se em 2021 ainda tem esse racismo, essa coisa de acusar as pessoas negras por qualquer coisa que acontece, já tá acusando a pessoa, imagina naquela época, né? Então, assim, muitas dessas pessoas já fugiram de Vilisca no primeiro trem que passou, e o Andy foi uma delas. E acabou que ele foi denunciado por esse trabalhador que ouviu a história sobre a fuga. Ele chegou a ser pego pela polícia, mas ele tinha um álibi naquela noite. Ele tinha sido pego por um policial vagando pela cidade, o policial levou ele até a estação de trem para ele ir para outro lugar procurar um emprego. E foi assim que ele foi parar na obra. Outras muitas pessoas em situação de rua foram interrogadas, mas foram soltas depois, já que não tinha nenhuma evidência que alguma delas tivesse cometido o crime. Na quarta-feira, no dia 12 de junho, todos eles, os membros da família Moore e as crianças Stillinger, foram enterrados no cemitério de Vilisca. O reverendo Lynn Kelly foi outro suspeito desse caso, porque ele chegou em Vilisca no próprio dia 9 de junho, que era o domingo lá do Dia das Crianças, e ele foi convidado pela igreja da cidade para poder assistir a apresentação. Ele era um cara muito magro, meio carrancudo,
E isso sempre foi um pouco de motivo de chacota, assim, na vida dele. Sofria bullying e tal. E o reverendo, ele assistiu a apresentação, né? Como todo mundo que tava ali na igreja. E ele foi embora no dia seguinte, no dia 10, bem cedinho. E ele pegou o trem, era mais ou menos 5h20 da manhã. E segundo testemunhas, ele tinha mencionado para algumas pessoas que tinham 8 almas mortas em Vilisca, que tinham sido assassinadas em suas camas enquanto dormiam. Até aí tudo bem, né, gente? A fofoca é o combustível do mundo, o cara tá ali só fofocando. Só que, naquela hora, 5 da manhã, ninguém tinha achado nenhum corpo ainda. Então, se ele realmente disse isso, porque também pode ser uma fofoca... Como é que ele sabia antes de todo mundo que tinham 8 almas mortas em Vilisca? E ficou ainda mais esquisito, porque 2 semanas depois dos assassinatos, ele voltou para Vilisca. Só que dessa vez ele fingiu que era um detetive da Scotland Yard que estava investigando o caso. Gente, esse reverendo, ele pôs uma máscara, o que ele... Sabe, enfim. E a polícia já começou a suspeitar dele e tal, quando viram que ele estava obcecado pelo caso. E ele escrevia cartas não só para as famílias das vítimas e tal, mas também para a polícia. Então, assim, o reverendo, não tinha o que fazer. Mas nessa época não tinha muito o que fazer. Aquelas. Não justificando, não tô passando pano pra ele. Cara, ele sabia muitos detalhes do crime. Provavelmente por causa dos dias que ele ficou infiltrado como detetive, gente. Gente, sério. Como ninguém percebeu? Não. Enfim. Em 1917, 5 anos depois, ele colocou um anúncio num jornal de Illinois procurando uma secretária. Até aí, tudo bem. Só que a garota que respondeu ficou horrorizada com o que o reverendo pedia, que era... Ai, gente, tô rindo pra não chorar. O reverendo pedia pra ela trabalhar pelada. A garota contou pro pastor da igreja dela, que contou pra polícia. A polícia foi atrás do reverendo e ele disse que ele tava com medo de ser levado de volta pra Iowa, que não tinha nada a ver, assim. Ele foi detido, foi investigado, foi interrogado e em agosto de 17, ele assinou uma confissão. O reverendo Lynn contou que estava hospedado na casa de um outro reverendo da igreja lá de Vilisca. E assim que a celebração do Dia das Crianças terminou, eles foram para casa jantar. E aí lá pelas 11h30 da noite, o reverendo disse que vestiu o pijama para dormir e tal, mas não conseguiu dormir. Começou a meio que passar mal e tal, resolveu dar uma voltinha para pegar um ar. E aí ele foi andando. E enquanto ele andava, ele chegou na igreja e continuou andando. E diz que quem mandou ele ficar andando foi Deus. E claro. Ele foi embora, foi andando. E aí, naquele dia, o reverendo falou que estava estudando um sermão de Ezequiel, que, entre outras coisas, mandava matar completamente. Claro, normal. E ele seguiu dizendo que ele viu uma sombra meio macabra. Então, ele foi atrás da sombra, né? Enquanto Deus estava dizendo para ele matar. Então, ele só foi, pegou um machado que estava do lado de fora da casa, né? Onde estava essa tal sombra. E ele começou a matança, 1 quarto por vez. Começando pelos quartos de cima e tal, e terminando ali no quarto de hóspedes. E aí, em setembro, o reverendo foi julgado. Mas considerado inocente, porque não tinham evidências físicas contra ele. E o grande júri entendeu que ele tinha sido torturado para confessar, porque ele tinha vários hematomas. E aí, gente, em novembro ele foi julgado de novo, e de novo ele foi considerado inocente por causa das mesmas coisas. Falta de evidência e confissão suspeita. E uma coisa curiosa é que ele foi julgado apenas pelo assassinato da Lina, que era uma das menininhas, né, da vizinha lá que tava lá. Isso porque, como ela tava com as partes íntimas expostas, e o reverendo, né, tinha esse histórico de ser um pervertido sexual, então eles acusaram só essa morte. Que não faz o menor sentido, né? Ele foi lá, matou ela e foi aparecer outra pessoa e matou o resto? Não tem lógica. E aí, um outro suspeito que foi muito forte, especialmente de todos os moradores de Vilisca ali que desconfiavam muito dele, era o tal do F.F. Jones. Lembra do dono da loja que o Joe começou a trabalhar, daí ele pediu aumento e tal? Então, além disso, ele também era um político muito rico e ele tinha ambições de ser senador do estado. E as pessoas da cidade respeitavam ele, mas achavam que ele era super arrogante, que ele era duro com as pessoas que trabalhavam pra ele. E quando o Joe abriu o mercadinho, ele ficou puto, né? Porque, ele confiava no Joe, o Joe trabalhava com ele, aí não quis dar aumento, o cara foi lá e abriu uma concorrência bem na frente. Mentira, não sei se foi na frente. Abriu uma concorrência, mas a cidade era pequena. Era 2.500 pessoas, devia ter uma rua. Enfim, então, muita gente achou que esse era um motivo pro F.F. Jones querer que o Joe sumisse, né? O cara abriu uma concorrência aqui e tal, então na cidade rolava essa fofoca aí.
Só que apesar da loja do Joey ser concorrente, né, e teve sim bastante sucesso, a loja do F.F. Jones não faliu, não aconteceu nada. Então não parecia um motivo tão grande pra matar não só o Joey, como a família dele inteira e ainda as visitas, né, que tava na casa. Parecia, assim, um pouco demais. Mas mesmo com tudo isso, Jones foi uma das primeiras pessoas que apareceu lá na casa do Joey pra prestar condolência pro Ross, que tinha perdido o irmão e tal, e oferecer ajuda. Ele já era político, né? Então foi ele que sugeriu de usar a influência dele pra trazer de outro estado aqueles cachorros que farejam sangue pra ajudar aí nas buscas e se ofereceu pra pagar por tudo. E as suspeitas, gente, aumentaram quando o detetive particular, que foi contratado pelo estado de Iowa, chamado Wilkerson, disse pro Ross Moore, né, o irmão do Joey, que sabia com certeza que o responsável tinha sido o F.F. Jones. O detetive Wilkerson tinha uma suspeita do F.F. Jones, mas não era por causa da loja, da concorrência e nada disso. Ele tinha uma suspeita porque ele tinha um filho, o F.F. Jones tinha um filho chamado Albert, e a esposa do filho dele chamava Donna. Então a Donna era nora do F.F. Jones. Ela era uma mulher muito gata, bonita, simpática, inteligente, carismática e também era infiel. Ela era infiel ao Albert. E o Albert, coitado, ele era conhecido na cidade por não ser muito inteligente. Meio lesado, nunca prestou atenção. Assim, ele não percebia, ele não sabia que sempre que ele estava fora de casa, a dona recebia um telefonema de um macho. E o macho, o homem, ia pra lá e ficava até um pouquinho antes do Albert voltar pra casa. E lembrando que naquela época, gente, primeiro que telefone começou a existir por aí, né? Mas naquela época o telefone você não ligava, não chamava no Zap. Não ligava um FaceTime, você ligava para uma central de telefonistas e as telefonistas transferiam a ligação. Então você tinha que avisar, sabe? Oi, telefonista, você liga para Mabê, por favor, no número tal, tal, tal. Aí a telefonista vai e te conecta. Então, assim, as telefonistas sabiam da fofoca, né, gente? Porque a telefonista falava, ó, o fulano avisou que tá indo para lá. Aí, né, a fofoca rolava solta. Ainda mais em Vilisca, uma cidadezinha pequena. Enfim, fiquei aqui. Mas numa dessas visitas que a dona recebia, o Albert, o marido dela, chegou de surpresa e pegou os dois lá no flagra, no rally-rola. E aí começou uma briga, uma baixaria. E, gente, o telefone tava na mesa, assim, caiu no chão. E aí, como o telefone naquela época só ligava pra telefonista, o telefone ligou pra telefonista. E a telefonista ouviu todo o bafafá, ouviu a treta. E eu, se eu fosse a telefonista, eu não ia desligar. Eu não ia desligar. Eu ia ouvir tudo. Eu ia ouvir tudo e ia contar pras pessoas depois. Então foi isso que ela fez, entendeu? Então tinha um moço misterioso dessa fofoca e a telefonista lá ouvindo que o Albert estava tretando com a dona. Só que, gente, o Albert deu um tiro na mão do cara. E a telefonista ouviu tudo. Nossa, eu ia ficar apavorada. E aí, nessa hora... Melhor você fofoca. só acha que você vai ouvir alguma fofoca, alguma coisa assim. De repente o cara dá um tiro na mão. Só que assim, nessa hora, alguém tirou o telefone do chão e ela parou de ouvir. Mas a fofoca já tava pronta, né, gente? E a conversa foi espalhando, até que descobriram quem era o homem misterioso. E era ele mesmo, Quem gente. era? Quem era? O Joey Moore. Gente, o homem que a gente tá contando dessa história toda, que tinha pedido um aumento pro pai do Albert. E aí o aumento... E depois foi assassinado. E ele já tava com um tiro na mão, né? Então, assim, ele já tava... Sei lá, tava com uma coisa meio estranha aí. Então, assim, se esse caso fosse verdade e tivesse chegado no ouvido do F.F. Jones, seria um grande motivo pra ele querer se vingar. Será? Eu acho que naquela época a honra, sabe? Essas verdade. coisas da minha família. Talvez. Pelo menos era o que o Wilkerson achava, né? E logo, o rumor de que ele era suspeito começou a se espalhar pela cidade. E o detetive ficou trabalhando por 2 anos para construir um caso cheio de evidência contra o Jones. E bom, o tempo passou e finalmente, né, depois desses 2 anos, chegamos aí em 1916 e saiu uma matéria num jornal local de Vilisca falando que o assassinato tinha sido solucionado e que o responsável era um cara super importante da cidade. Só faltou mesmo dizer quem era, né? Mas por causa dos rumores, todo mundo já sabia. Fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira.
E assim, não é que o detetive achava que o F.F. Jones tinha ido lá na casa do Joe, pegou o machado e matou a família. Ele achava que o Jones tinha pagado alguém pra ir lá fazer isso por ele. Contratou, né, um assassino. E essa pessoa que ele pagou poderia ser um homem chamado William Mansfield. As únicas evidências contra esse cara eram circunstanciais, ou seja, podia ser, mas podia não ser, né, não era concreto. Na matéria que o Wilkerson escreveu, em parceria com um jornalista, dizia que o tal do cara importante, né, que era o F.F. Jones, tinha conhecido esse William, o assassino de aluguel, quando ele trabalhou numa obra ferroviária em Villisca em 1911. E segundo eles, o Jones contratou os serviços desse matador já naquele ano. Só que diz que a fofoca aí, diz que o William só disse que ia matar o Joe depois que ele terminasse de trabalhar na obra. Obra primeiro, assassinato depois. Porque ele não queria que a polícia achasse ele muito rápido. Eu acho que ele tava enrolando, né? Ou é uma grande fanfic. Ou é uma grande fanfic, nada a ver. Mas assim, tem prioridades, né? A gente tem que trabalhar na obra antes de sair matando as pessoas. Tem que ter prioridades. Enfim, o Wilkerson também escreveu que em 1914, a esposa do William, os pais dela e os filhos dele foram assassinados com machadadas. E o próprio William era o suspeito de ter feito isso. E aí, em junho de 1916, William foi preso em uma fábrica em Kansas. Só que ele nunca confessou nada, mesmo a polícia tendo literalmente pendurado ele de uma ponte pelo tornozelo, gente. Aí a pessoa vai... Como que a pessoa não confessou ainda? Mas enfim. Mas mesmo torturando ele e tal, ele não confessou nada. E aí, um mês depois, ele foi a júri e foi inocentado. Justamente porque não tinha evidência, né? Ele foi simplesmente solto. Mas não tinha acabado ali. Um tempo depois, o F.F. Jones processou o Wilkerson por difamação. Eu processava também. Eu também processaria, óbvio. Porque ele não tem base em nada, esse Não base em nada, base do fonte minha cabeça. E aí o caso foi para tribunal e tal, só que no meio do rolê, o Wilkerson achou testemunhas para provar que ele estava certo e que tinha sido sim o Jones o responsável. Então, né, não ia ser difamação. E essas testemunhas colocavam tanto o Jones quanto William juntos, observando a casa da família Moore um dia antes do assassinato em 1912. E também testemunhas que ouviram Jones falando com o filho dele, né, o Albert, sobre dar um jeito no Wilkerson. Então assim, gente, acabou que isso fez com que o tribunal considerasse o Wilkerson inocente lá no processo de difamação. E um grande júri foi instaurado para processar de novo o William. Mas dessa vez ele apresentou um álibi provando que ele estava em Illinois, bem longe de Iowa. E aí, depois desse caso contra o Jones, né, perdeu a força e tal, porque não dava mais pra ficar indo e voltando do grande júri. Então a história ficou por isso mesmo. Mas o William não foi o único acusado desses assassinatos. Segundo investigações da polícia, a pessoa podia ser alguém que ia de cidade em cidade assassinando pessoas a machadadas, porque tinham muitos casos assim sem nenhuma solução, pelo menos uns 10. E além do machado, as vítimas também tinham em comum o fato de que elas moravam perto das estações de trem. Então ficava fácil da pessoa matar e já ir embora, vazar para outro lugar. Isso explicaria, por exemplo, a tigela cheia de água com sangue na cozinha, porque a pessoa ia precisar se limpar para poder ir embora, né? E essa pessoa tinha até um nome, segundo a polícia. Um cara chamado Henry Lee Moore. Gente, este nome era muito comum na época. Não, ninguém sabia dar nenhum nome e sobrenome naquela época, né? Era Moore. Também era mesmo sobrenome, mas não era parente. Nem da Julianne Moore, nem da... Qual que é aquela do This Is Us? Nem do Alan Moore, nem do Alan Moore e nem da mulher do This Is Us, que eu esqueci o nome. Enfim, um agente especial chamado Mandy Moore, desculpa. Mandy, muito bem. Um agente especial chamado Matthew McClary foi quem ligou os assassinatos a esse cara, porque ele acreditava que as últimas vítimas dessa série de assassinatos tinham sido a Georgia, que era a mãe desse cara aí, desse Henry Lee, e a avó dele, que era a Mary. As duas foram assassinadas em 1912, pelo Henry por causa de dinheiro que ele ia ganhar vendendo a casa da mãe. Mas nunca viu nem a cor dessa grana, porque ele foi preso, né? E ficou preso por isso várias décadas. O detetive Matthew achava que tinha sido o Henry porque essa série de assassinatos tinha começado em 1911, um pouquinho depois dele ter saído da prisão. E tinham terminado depois que ele foi preso em 1912, porque ele foi preso por matar a mãe e a avó. Então, assim, o que o detetive tinha era um
um espaço de tempo. Só isso, uma especulação. Até porque a mãe e a avó ele matou por dinheiro, não tinha uma evidência dele ser, tipo, um serial killer, né? Alguma coisa assim. Então, assim, fontes minha cabeça. E a última teoria é que a pessoa responsável pela morte era um hóspede misterioso. Mas como assim? Como assim? Porque depois dos assassinatos, uma das irmãs do Joey, né, foi até a casa. E a gente não sabe muito bem por que ela foi na casa, mas ela meio que achou estranho que o quarto de hóspedes, né, tinha uma cama arrumada. Porque as vizinhas tinham dormido lá, né, antes e tal. Só que naquela época, ter coisas assim como quarto de hóspedes não era comum. Ainda mais uma cama só pra ele, sabe? Então as pessoas ficaram se perguntando se não tinha alguém meio que morando lá ou se tinha alguém que era esperado. A cidade ficou dividida entre aqueles que acreditavam que o F.F. Jones tinha matado os Moore e os que acreditavam que tinha sido o reverendo. Então isso acabou com que fizesse tipo uma guerra mesmo, sabe? Uma guerra fria. Quem acreditava em um não falava muito com quem acreditava no outro. Quem você acredita? Eu quero saber agora, pra gente acabar esse podcast agora. Ah, eu também acho, então pronto. Senão a gente ia acabar o podcast. Porque a gente não ia poder conversar. Porque ia virar uma guerra? Porque aparentemente isso é muito importante. É muito importante. Mas era isso, a gente sabe bastante o que é uma polarização, dividir uma cidade, né, gente? É verdade, infelizmente. A gente passou por isso aí recentemente. Ainda passa, né? Ainda Enfim. passa. Inclusive, algumas pessoas misturam suspeitos, porque tinha gente que acreditava, né, que o F.F. Jones tinha pago lá o matador de aluguel pra ele matar a família. Então, assim, era melhor dos dois mundos de suspeito, né? Mas como a gente já disse, ninguém nunca foi condenado pelo assassinato das 8 pessoas que estavam na casa. E até hoje, esse crime é um dos assassinatos em massa sem solução mais brutais da história dos Estados Unidos. Mas a nossa história, de novo, não acaba aqui. Essa casa onde aconteceram os assassinatos ainda existe exatamente como ela era. Em inglês, ela ficou famosa como Villisca X Murder House, algo como a casa dos assassinatos do Machado de Villisca. Ela foi tombada como patrimônio do Estado, então ela foi sendo preservada, mas muita gente que passava por lá relatava sentir coisas sobrenaturais. Então, assim, sabendo disso, tá? Essa senhora, uma mulher chamada Martha Lynn, em 1994, ela tinha uns 50 e poucos anos, ela resolveu comprar a casa. Normal. Tô aqui, vou aposentar. Fazer investimento básico. Vou investir, comprou a casa, mas... Pelo menos, ela não queria morar na casa, ela reformou pra ficar com a vibe de 1912. Então, lembrando, gente, em 1994, ela comprou e transformou a casa na vibe de lá 1912. Então, ela tirou a eletricidade, tirou o encanamento, deixou como se fosse da época, assim, sabe? E sabe o que ela fez? Ela abriu a casa pra turismo. Então, as pessoas podiam ir lá, ainda podem, mas naquela época, né, ela abriu pra isso, para as pessoas irem lá na casa visitar e sentir as vibes, sentir os fantasmas da família. Inclusive, tem um caderninho lá na saída que você pode contar o que você viveu ali na casa, sabe? Anotar, putz, senti 3 fantasmas, senti um, o que ele falou com você. E assim, parece que pouquíssimas pessoas saem de lá sem sentir nada, sem escrever no caderninho. E como se isso não bastasse, né, gente? Você ainda pode passar uma pernoite lá. Você pode dormir como se fosse um hotel mesmo. Mesmo que seja pra investigar as aparições, né, durante a noite, sentir os fantasmas, sei lá. Não me chama pra esse rolê, Mabel, não vou. Eu também não, Deus me livre. E as pessoas que passavam a noite lá falavam que elas se sentiam muito estranhas, né? Que elas sentiam... Aliás, essa mulher, ela profissionalizou o Lollapalooza, né? Já que todo mundo é curioso, então eu vou ganhar dinheiro em cima desses trouxa. Enfim, então as pessoas que passavam a noite lá, elas falavam que elas sentiam coisas muito estranhas, fisicamente, emocionalmente, enfim. E em 2014, o preço pra dormir lá era $428 por pessoa por noite. Ainda é caro, né, gente? No Brasil agora é o quê? Uns quase R$3.000. Pra você passar a noite num lugar assombrado, sem luz. Olha, vidão. Gente, eu vou pagar pra... Não dá. Mas em 1999, um grupo de investigadores paranormais foi lá e disse que a casa era sim mal assombrada.
e que eles ainda conseguiriam saber quem era o assassino se eles tivessem mais tempo para conversar com os espíritos, mas isso nunca rolou. Tem que checar na agenda do espírito. Gente. Você pode fazer um call comigo às na 4h30? terça-feira. E será que eles pagaram pra usar a casa ou eles só foram lá doidões, assim? Bom, Eu acho que eles pagaram pra dormir lá, né? mas é por causa disso, vários investigadores começaram a visitar lá, né? Pra tentar descobrir alguma coisa. Então, gente, é um dos lugares mais visitados por caça-fantasmas dos Estados Unidos. Em 2014, um homem chamado Robert Lorsen Jr., de 37 anos, ele foi de Wisconsin pra lá, com outras pessoas da família dele pra visitar a casa onde aconteceram os assassinatos. O Robert era um investigador paranormal, como muitos que tem por aí, e ele e a família que também trabalha com isso, né? A família dele também tem outros investigadores. Eles já tinham ido lá nessa casa várias vezes, passar a noite também. Eles levavam toda aquela parafernália, né? Pra ver se captava alguma vibe ali, algum negócio. E aí, 00:45 do dia 7 de novembro de 2014, o Robert estava em um dos quartos sozinho, quando ele começou a gritar por socorro, pelo radinho. E aí os familiares dele foram ver o que estava acontecendo. E, gente, esse horário, 00:45, é a hora que as pessoas acham que aconteceram os assassinatos, tá? E aí, quando eles chegaram lá, o Robert estava jogado no chão e tinha levado uma facada no peito. Alguém chamou a polícia e uma ambulância levou ele para o hospital. Ele chegou no hospital em estado grave, só que as investigações da polícia mostraram que a facada não tinha sido criminosa e também não tinha sido causada por um acidente ou queda. Ou seja, ele teria se esfaqueado sozinho. E pra ficar mais estranho, ninguém sabe como que a faca apareceu na casa. Mas aí que vem, né, a tour, né, gente, as teorias. E se o Robert foi esfaqueado por uma das vítimas, né, do incidente que aconteceu naquela mesma casa 100 anos antes? Então, assim, por ter sido um assassinato muito brutal, muita gente acha que a casa é mal assombrada e que, na verdade, os fantasmas da família Mori, das irmãs lá vizinhas, é que fazem as coisas acontecerem com quem visita a casa. No fim das contas, esse cara aí que levou a facada, o Robert, ficou bem. Mas é óbvio que isso deu uma publicidade super negativa pra casa. Se é que já não era suficiente. Ok? Então, assim, fantasma, não sei o quê. Mas agora o cara foi esfaqueado. Então, agora Exato. era uma coisa mais do mundo real. Então, tinha uma faca, alguém foi esfaqueado. Aí, agora que eu não vou mais lá, entendeu? E aí fica a questão. Você pagaria pra ser assombrado pela família Moore? Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.